palavra. Deus te abençoe e te guarde. Alegria ter você aqui. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado aos irmãos da Igreja Batista Jardim Santíssimo. Eu estou aqui, o que eu estou de olho aqui, que agora eu liberei o vídeo aqui pelo Face, né? Liberei de novo um novo vídeo. Então, o pessoal do Face que está por aqui, e aqui também os irmãos, né? Nós estamos pelo Google Meet, pela Igreja Batista Jardim Santíssimo. Então eu vou estar olhando para cá, mas de vez em quando eu olho para cá também. Mas é uma alegria poder estar aqui com os irmãos. Esse tempo de pandemia, né, para mim tem sido um tempo de se reinventar, né? Porque eu estou aprendendo a mexer nas redes sociais de forma diversa, né? Então hoje eu vim até aqui para a convenção, que aí o pastor Nilton está na outra sala, eu fiquei aqui. A internet aqui é melhor, né, que lá de casa, então não tem risco de entubiar. Então agradeço o convite, agradeço a confiança dos irmãos também para podermos falar um pouco da missão aos enlutados, a respeito desta campanha de missões, né, o tema A Cidade Clama, Quem Responderá? E eu queria iniciar, né, lendo o texto, né, eu sei que foi lido já, mas eu queria retomar, né, essa leitura do texto que se encontra em Lucas, né, Lucas no capítulo 4, os dois versos são os versos 18 e 19, né, mas eu queria ler do verso 16 ao versículo de número 30, que é o contexto desse texto, que tem tudo a ver com missões urbanas, tem tudo a ver com missões Rio, né? Tem tudo a ver com vida missionária dentro de uma cidade, né? De uma cidade que tem o nome de ser maravilhosa e que precisa do maravilhoso conselheiro que é o nosso Deus. Então, o Evangelho segundo Lucas, a versão que eu utilizo é a NTLH, né? Que é nova linguagem de hoje, e diz assim: Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali ele se levantou para ler as escrituras, e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro, encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar, ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar. E diziam: Ele não é o filho de José? Então Jesus disse: Sem dúvidas vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo. Então vão dizer: Nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem sucedido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a viúva que morava em Sarapta, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. O Evangelho do médico amado, né, de Lucas, ele é o evangelho que está à base, né, do tema de missões urbanas ou missões Rio, né, dessa nossa campanha de 2020, uma campanha inesperada por causa do contexto, né, um contexto de pandemia, um contexto de aflição não somente para a nossa cidade, mas também para o nosso país e para o mundo. Então, de muitas incertezas, de muitas complexidades, mas de algo absoluto. O mesmo Deus que agiu em diversas cidades, né, do contexto bíblico,
O mesmo Deus que atuou em diversas situações tão complexas dentro das histórias da Bíblia, é o mesmo Deus que atua em 2020, é o mesmo Deus que não recuou, né, da sua missão de salvar pessoas, mesmo em meio à pandemia. É o Deus que nós cremos, é o Deus que nós confiamos, e é por causa desse Deus que nós mantemos a nossa missão, nós mantemos a nossa convicção. E Lucas, o médico amado, ele vai compartilhar, né? E compartilhando a respeito daquilo que Jesus fez na sua própria cidade. Ele vai dizer que Jesus cresceu naquela cidade, que Jesus, ou seja, conhecia todo o contexto social daquele local, conhecia, vamos pensar assim, as esquinas, toda a cultura local. Só que quando Jesus vai anunciar a mensagem, a boa notícia, as boas novas, a mensagem de graça, no seu local de crescimento, no seu contexto de desenvolvimento e amadurecimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, alguns acharam que ele era louco, alguns questionaram, mas esse aí não é o carpinteiro, o filho de José? Mas que missão doida é essa que ele está fazendo? Jesus não teve crédito para a sua mensagem, para a sua missão na sua própria cidade. Na cidade onde ele cresceu, onde ele se desenvolveu, onde ele conhecia todas as complexidades daquele local, a sua mensagem foi rejeitada. A mensagem, a boa notícia, o anúncio da graça, do Deus gracioso, não foi bem aceito naquele local. Eles ouviram a respeito do que Jesus fez em Galileia, mas quando Jesus foi anunciar a mensagem da graça do Deus gracioso na sua cidade, ou seja, quando Jesus foi fazer missões urbanas dentro do seu contexto de crescimento, de desenvolvimento, não quiseram ouvir, não deram crédito. Ontem eu estava ouvindo um missionário de missões urbanas lá do Ceará, e ele, naquela conferência, ele fala algo que eu fiquei refletindo. Ele fala assim que aqueles que deveriam ser os maiores apoiadores de missões urbanas, as igrejas locais do local e do contexto urbano onde a missão está sendo feita, algumas vezes, infelizmente, acabam se opondo à missão do local, acabam não dando crédito. Mas é do lado da minha casa, eu poderia fazer também. Não, missão na minha cidade? Não. Será que isso tem crédito? Será que isso é missão realmente? E aí esquecemos da nossa Jerusalém. Jesus vai dizer, ele vai lembrar o texto que está em Isaías 61. O Senhor me deu o seu Espírito. Ou seja, a unção de Deus, ela atua em diversos contextos e principalmente no nosso contexto urbano, no nosso contexto local, na nossa cidade aonde nós estamos. Então, nós missionários de missões urbanas, de Missões Rio, nós estamos em contextos muito complexos. Nós estamos em presídios, anunciando ao presidiário que existe um libertador, não apenas das cadeias dos homens, mas da cadeia da alma, chamado pecado. Nós estamos no porto, acolhendo os estrangeiros e hospedando aqueles que estão longe e distante dos seus, algumas vezes apenas ouvindo as suas histórias. Tem uma psicóloga que fala que escutar é dar colo para o outro, que ouvir é acolher o outro dentro de você. Então, quantas vezes os nossos missionários estão emprestando o colo da sua atenção para pessoas que estão passando tanto e tanto tempo, 18 meses longe da sua família, e muitos mais que estão de repente atravessando sofrimentos psíquicos, pensando em desistir da vida. Como o texto vai falar que
o Espírito de Deus, ele ajuda, né, e age para dar vista aos cegos. Quantas pessoas não conseguem enxergar outra solução senão desistir da vida, dar cabo da vida, porque elas não conseguem abrir o olhar da alma e enxergar a possibilidade da graça, do Deus que compartilha amor e compaixão. Então, quantas pessoas dentro das suas aflições e angústias estão cegas para a esperança, estão sem esperança na vida? Quantos dos nossos missionários estão nos hospitais, estão mesmo no tempo de pandemia, assistindo por vídeos, assistindo por ligações. Eu particularmente, no contexto cemiterial, nós não temos atuado literalmente no cemitério por causa do risco, o risco de contágio. Mas eu tenho atendido, por exemplo, lá em casa, pessoas por telefone, emprestado atenção para as pessoas, acompanhado pessoas. Quantas das vezes as pessoas precisam simplesmente abrir o coração, precisam simplesmente de um ombro amigo para chorar, de um coração atento e empático para a sua vida. Tem uma frase que eu ouvi lá em 2015 no Caju. Eu estava fazendo uma cerimônia e ao final da cerimônia o filho da senhora que tinha falecido, ele pediu a palavra e ele falou uma das frases que marcou o meu ministério nesses 5 anos de missão aos enlutados. Eu fui até ele, pedi autorização para usar a frase. Ele falou: pode usar a frase, mas a autoria é minha. Então a autoria é dele, Volver de Amaral. No dia do velório da sua mãe, ele falou que compaixão sem obras é pena, e obras sem compaixão é esmola. Ou seja, se eu me compadeço das pessoas, eu tenho que demonstrar essa compaixão com ações. Mas as minhas ações, as minhas obras, aquilo que eu faço dentro do contexto social, dentro do meu contexto de vida, tem que ser motivado e movido por 1 Coríntios 13, o amor. O Deus que é Cristo, que sentia íntima compaixão das multidões, o Deus que se compadece e se compadeceu da viúva de Naim, o Deus que se compadeceu do cego de Jericó, o Deus que se preocupa com as irmãs de Lázaro, que estavam ali sofrendo devido à perda do seu irmão, o Deus que sabe a dor do luto, porque quando perdeu seu primo João Batista, ele se reservou. Alguns evangelistas vão dizer que ele foi para o deserto, outro vai dizer que ele foi para o monte, mas ele tirou um período para elaborar a sua tristeza, para pensar e refletir sobre a vida. E lá em Eclesiastes 7:2 vai dizer que no momento de luto nós os vivos pensamos sobre a morte e nós consideramos as coisas. Então, o tempo de luto é um tempo de pensar sobre a vida, é um tempo de pensar a respeito da vida eterna com Deus. Uma vez nós estávamos fazendo um sepultamento lá no Caju e tinha um senhor, ele velava o seu bebê recém-nascido, né, sozinho. Tava eu mais 4 seminaristas do Betel, que eles estavam fazendo o estágio, né, porque o professor de missões dele falou que falou que a prova deles seria passar um dia com um missionário de missões urbanas, e aqueles 4 seminaristas foram ali para o contexto cemiterial no Caju. E aquele senhor, seu André, ele estava muito abalado com a perda e sem condições de carregar o caixãozinho. Eu lembro que eu falei para os 4 seminaristas: vocês 4, vamos carregar esse caixão. E aí uma das seminaristas falou: pastor Felipe, eu nunca carreguei um caixão. Aí eu falei: mas isso não é um caixão. Ela falou: então o que é? Eu falei: a dor do seu André. Então nós vamos ajudá-lo a atravessar o vale da sombra da morte, e nós vamos carregar a sua dor. Nós vamos ajudá-lo a velar, a sepultar esta criança. Quando o seu André volta, o seu André abre o coração. O seu André fala que era pastor evangélico, que tinha se desviado do evangelho. E ele fala: eu abandonei Deus, eu me desviei de Deus, mas no dia que eu mais precisei, Deus não me abandonou. Deus enviou vocês aqui para passar comigo esse tempo de dor, esse tempo de sofrimento. E aí no final o seu André se reconciliou com Cristo, ele repensou a caminhada dele com Deus, ele repensou a história de vida dele. Ele conseguiu refletir que o amor de Deus, a graça de Deus, a boa notícia chegou no momento da tragédia, no momento da dificuldade. Chegou um missionário com voluntários
Ou seja, a igreja de Cristo se ausentou no momento da tragédia, ela se apresentou para dizer, ó, tem uma boa notícia. Tem uma boa notícia, Deus te ama, tem uma boa notícia, tem consolo, tem uma boa notícia. Deus se compadece de você, tem uma boa notícia. Você perdeu um filho? Eu queria dizer que um outro filho não vai suprir nunca a perda de um filho, mas existe um único que consegue suprir, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então o Filho de Deus, Jesus Cristo, consegue consolar a perda desse filho. Então, no contexto cemiterial, muitas pessoas estão sozinhas. Nesse nosso tempo tão complexo de pandemia, né, onde diversas pessoas estão velando solitárias seus entes queridos. Eu lembro de uma mãe que veio lá do Rio Grande do Sul. O seu filho tinha tomado caminhos não adequados, ele contraiu HIV, e a mãe recebeu a notícia no Rio Grande do Sul e veio e foi até o hospital. Ela compartilhava para mim lá no cemitério, que ela conseguiu participar do último momento de respiração, o último suspiro do seu filho, mas ela estava ali no caju sozinha, velando seu filho. Mas a missão aos enlutados estava presente com aquela mãe. A missão aos enlutados estava chorando com os que choram, estavam emprestando o ombro para aquela mãe desabafar, estavam abraçando aquela mãe. Eu lembro uma vez o seu Antônio velava também seu bebezinho sozinho, e Deus foi tão gracioso com o seu Antônio, que o agente funerário que nos acompanhou, ele era também crente em Jesus Cristo, era um rapaz que trabalhava lá no Caju, e ele foi falando do amor de Cristo ali para o seu Antônio. No final o seu Antônio perguntou para mim, você vai falar mais alguma coisa? Eu falei, não, ele já falou do amor de Deus, agora eu vou só orar pela sua vida e te dar um abraço. Então assim, nesses momentos de luto, nesses momentos, os vivos pensam a respeito da finitude. Nós, missionários da capelania aos enlutados, da missão aos enlutados, nós falamos que estamos cumprindo uma agenda, né? E essa agenda, ela chega um momento que ela se concretiza. Chega um momento que a nossa agenda se fecha e nós recebemos um convite diante de Deus. Deus nos convida a nos apresentarmos diante dele para apresentarmos a nossa agenda. O que eu fiz na minha vida? O que eu deixei de legados durante a minha história? Qual é o impacto e as marcas que eu vou deixar no coração daqueles que estão no meu contexto de vida? Quais são as marcas que eu deixo na vida dos meus filhos, na história dos meus vizinhos? Qual a experiência de boa notícia que eu deixo para os meus amigos? Então, nós temos a oportunidade de compartilhar essa boa notícia. Tem Deus na nossa vida, queridos. Nós temos o único Deus verdadeiro, nós temos a ação de Deus em nós, e a Bíblia diz que é a esperança da glória. Diz que o Deus que age em nós, ele é o Deus da esperança. Então, as pessoas às vezes estão igual Jeremias e Lamentações, precisando lembrar do que traz esperança, precisando trazer à memória a possibilidade de que, apesar da perda, apesar do luto, apesar da dor, não é o fim dela. Tem uma psicóloga que ela fala que quando a gente atravessa o luto, na verdade não é algo ou alguém somente que a gente perde, é algo que se perdeu em nós, é alguma coisa que dentro de mim agora está vazio, tem uma ausência. Só que a palavra do nosso Deus, ela diz que ainda que se ausente um pai ou uma mãe, ou seja, alguém relevante para a minha vida, para a minha história, alguém muito importante para mim, todavia Deus não me desampara. Então Deus é o ombro amigo para eu chorar. O contexto cemiterial, eu estou na capelania desde 2015, né, como missionário, desde maio de 2015. Eu iniciei na capelania em 2014, na verdade, fui voluntário, e em maio de 2015 eu ingressei, né, no quadro de missionários da convenção, e desde então presto relatório, e eu anoto, por exemplo, as experiências que eu passo no cemitério, as experiências que eu atravesso, né, nesse contexto dentro desses 5 anos. Uma média de alcance da capelania, em 2015, nós alcançamos 5.907 pessoas, é uma média por baixo, irmãos. Por quê? Eu sempre falo com os voluntários e com os missionários que o nosso intuito não é apresentar números,
mostrar o alcance do ministério, é mostrar o quanto ele alcança pessoas que de repente, se você chamar para ir num culto na sua igreja, para participar de uma live, até de repente não vai participar, mas naquele contexto ali, devido à fragilidade, as pessoas geralmente falam: toda oração é bem-vinda, a gente precisa de colo, e o nosso papel é dar colo. E em 2016 a capelania alcançou uma média de 9.841 pessoas. Em 2017, 10.682 pessoas. Em 2018, 14.298 pessoas. Estão ouvindo? Oi, Felipe. Oi. Seu som está desligado. Voltou agora. Voltou. Eu vou revisar. Alguma coisa você mexeu. Tá bom, vou repetir aqui. A média de alcance da capelania, de 2015 até 2019. 2015, 5.907 pessoas. 2016, a média de alcance, 9.841 pessoas. 2017, 10.682 pessoas. 2018, 14.298 pessoas. 2019, 10.392 pessoas. Aí você pensa, como que essa média vai crescendo? Porque foram chegando voluntários, porque graças a Deus foram chegando outros vocacionados, outros missionários. Hoje nós somos 3 missionários efetivos e um missionário em processo ainda de ingresso no quadro de missionários da convenção. Tem o pastor Nelson Cardoso, que foi o iniciador da capelania. Tem a minha pessoa, que hoje eu estou na coordenação da missão aos enlutados. Tem a missionária Maris, que foi missionária na África, foi missionária em Minas e agora foi de trás para frente. Geralmente é Jerusalém, Judéia, né, Samaria e Confins da Terra. Ela foi de trás para frente. E tem o seminarista Vinícius. O Vinícius ainda está para ingressar no quadro ainda de missionários. Eu sempre compartilho, por exemplo, quando o Vinícius chegou na capelania. O Vinícius chegou em 2017 na capelania. Eu lembro quando ele participou do primeiro impacto de finados que a gente fez, foi em 2017. E o Vinícius estava ali rindo à toa. Eu falei, gente, o que esse menino tem que ele está aqui todo alegre? E ele falava para mim, eu nunca evangelizei na minha vida, eu nunca falei de Jesus para ninguém, eu nunca orei com ninguém, eu nunca abracei ninguém, eu nunca participei de um impacto assim evangelístico. E eu lembro quando o Vinícius chegou, eu até falo com ele que ele até tremia, né, quando ia orar às vezes nas cerimônias. E, por exemplo, hoje o Vinícius faz cerimônias, ele acolhe pessoas, assim, sozinho. Então, assim, o desenvolvimento, né, do missionário Vinícius, o seu crescimento como pessoa, como cristão e como um vocacionado do Senhor. Então, graças a Deus, a capelania, a missão aos enlutados tem feito discípulos, né? Deus tem levantado pessoas. Eu passei um bom período nesse ministério, né? Pelo menos o pastor Nelson passou um bom período sozinho. Depois eu cheguei, eu passei um bom período lá no Caju sozinho, e ele em Auma. E eu lembro quantas vezes eu ia para o Caju e eu falava, Senhor, eu vou ficar sozinho aqui. Eu lembro uma vez que no Caju eu fiz 18 cerimônias num dia, porque não tinha capelão, por exemplo, de outra religião. Então, assim, as pessoas, elas procuravam, elas chegavam, elas chamavam, elas queriam. E tem, claro, a demanda emocional que desgasta a gente, tem a demanda física, mas tem a demanda espiritual. Uma vez tinha uma capela que tinha 5 pessoas, por exemplo, possessas, né? Então, assim, tem a tentativa de Satanás de atrapalhar o trabalho, né? A gente tem uma diversidade de religiões, de misticismo nesse contexto cemiterial, mas nós precisamos estar presentes como Igreja de Jesus, porque o nosso Deus é Deus Todo-Poderoso, né? Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos que Ele é poderoso para fazer mais do que pedimos ou pensamos. Então, o Senhor me deu o seu Espírito e Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me a anunciar, né? Anunciar conforto, anunciar esperança, anunciar consolo, a dar vista aos cegos. Em 2015, eu ingressei numa ONG humanitária, né, que é muito conhecida, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O CVV é uma das ONGs mais antigas aqui do Brasil. Eles trabalham com prevenção ao suicídio, né? E desde 2015 eu comecei a estudar sobre a área, sobre suicidologia. E ao término do Seminário Teológico Betel, na época eu era seminarista, né, terminei em 2017, Deus colocou no meu coração para pensar a prevenção ao suicídio, não só do quesito apoio emocional, né, que é o trabalho que o CVV faz,
mas pensar a partir da nossa abordagem como cristão, pensar a partir da espiritualidade, né? O desenvolvimento de uma espiritualidade sadia para a prevenção ao suicídio. E aí lá no Seminário Betel eu comecei um projeto, né, chamado Amparo Pleno em Cristo. Eu estou elaborando um projeto aqui para a nossa convenção que vai se chamar, né, que vai ser uma coisa mais aplicável para as igrejas, né, vai ser um projeto não somente vai se chamar Missão Acolher, né, para que as nossas igrejas locais consigam trabalhar a sensibilidade no acolhimento àqueles que sofrem, né, porque o sofrimento é você andar realmente sobre ovos, assim, é muito frágil, você tem que ter uma sensibilidade para você não ferir quem está ferido, você tem que ter uma certa sensatez para você falar, e falar de uma forma que não machuque quem já está machucado. Então, as pessoas às vezes jogam questões no cemitério. Uma vez um pai perguntou: você batiza? E aí eu falei: por que o senhor quer saber se eu batizo? Ele falou: o meu enteado, ele faleceu e ele não era batizado, então ele vai ter problema com Deus. E eu, com muito amor, eu falei para aquele pai, eu falei: o batismo é muito importante, mas a partir de agora é o seu filho, é o seu enteado e Deus, né? A partir desse momento, deixe Deus consolar seu coração, deixe Deus confortar a sua vida. Deus sabe a dor de perder um filho, Deus sabe a dor de perder alguém que ama, Deus sabe o quanto é profunda a dor de perder um filho. Mas nesse momento nós não temos como agir assim, batizar ele. Eu lembro que ele ficou chateado, que ele queria que batizasse. Aí ele foi até o capelão de outra religião, né, que eles usam aquela aguinha, né, e aí batizaram, né, batizaram entre aspas, né, não batizaram nada, né, batizaram, para ele foi batizado, mas não foi, né. Então assim, tem questões muito complexas no contexto de sofrimento do ser humano. Nós temos que ter muita consciência no que vai falar, no como vai falar, no como você vai abordar, por exemplo. Eu lembro uma vez, eu fui fazer uma cerimônia, e durante a cerimônia o senhor ele tomou um tombo para trás, mas foi um tombo feio, assim, aquele tombo não foi normal, e ele caiu duro para trás. E aí eu paro geralmente a cerimônia quando acontece isso. Eu falei: vamos encerrar nesse momento. Lá no Caju tem a enfermaria, leva o senhor fulano para a enfermaria. E depois aquele senhor veio até a minha pessoa, ele agradecendo, né, a sensibilidade de não continuar uma cerimônia, né, diante de uma pessoa desmaiada. Eu falei: não vou fazer isso, né? Eu não estou aqui para fazer cerimônia, eu estou aqui para confortar pessoas. E aí ele vindo até mim, ele abriu o coração e ele falou: eu fui pastor evangélico, eu me afastei, eu me desviei, eu desisti da fé, e aí eu pequei contra Deus. Começou a compartilhar, né, seus erros. Ele falou: o que você tem para falar para mim? Eu falei: eu tenho para falar uma coisa para você. Aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Deus é misericórdia, porque a Bíblia diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A Bíblia diz que Deus é o Pai das misericórdias. Então a missão aos enlutados é o exercício da misericórdia, é o que está em Romanos 12:9. Exercite a misericórdia com alegria. Então nós precisamos exercitar a misericórdia diariamente, principalmente com aqueles que estão em sofrimento, aqueles que estão vulneráveis à dor. Tiago vai dizer: a religião útil, a religião relevante é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, a forma das pessoas olharem para as nossas igrejas locais, a forma das pessoas olharem para as nossas denominações evangélicas e ver assim: poxa, olha só, é relevante a religião deles. É a gente olhar para o vulnerável, é a gente olhar para o órfão, é olhar para aquele que precisa de acolhimento, que precisa de colo, que precisa de amparo, que precisa de apoio, que precisa de suporte, que precisa de ânimo. Então, o texto vai dizer que Jesus ele vai falar: vocês vão dizer, médico, cure a si mesmo, né? Jesus vai antecipar aquilo que vão falar dele na cruz, quando vão passar por ele, vai dizer: você salvou a tantos e não vai conseguir salvar você mesmo? Eu lembro quando eu iniciei o ministério junto aos enlutados, né? Algumas pessoas falaram: você vai trabalhar com coisa pesada, é luto, é dor. Se você não se cuidar, você pode adoecer.
Eu falei, sim, eu sei dessa possibilidade. Todo tipo de vocação tem risco. O bombeiro tem o risco de morrer no incêndio. O psicólogo tem o risco de pegar também uma doença psicossomática. Então o capelão também está doente, está sujeito a pegar doenças por causa da fragilidade da alma. No ano passado eu atravessei um quadro depressivo. Foi, dentro desse contexto ministerial, o momento mais difícil do ministério. Foi um momento muito complexo, né, nesse contexto ministerial. Fui cuidado por profissionais da área, psicólogo, psiquiatra. Fui cuidado pelo nosso diretor executivo, o pastor Newton, né, me acolheu juntamente com a sua esposa, que é psicóloga, sua filha, que é psiquiatra. Então, assim, fui acolhido e graças a Deus eu estou curado, graças a Deus desde dezembro, sabe? Foi um tempo que passou. E o quanto atravessar a depressão me deixou mais sensível para as pessoas que chegam, por exemplo, se aproximam de mim com depressão, com crise de ansiedade, me fez mais empático. Eu consigo olhar com mais compaixão ainda. Eu lembro em 2017, quando eu e minha esposa atravessamos um luto, quando a minha esposa passou por uma gravidez, né, não embrionária. E aí eu lembro que foi uma pessoa me visitar, um conhecido meu, e falou, poxa, eu não sei nem o que te falar, você é capelão, você trabalha com luto. Eu falei, mas agora eu estou atravessando um luto, então agora eu não estou aqui para consolar, agora eu preciso de consolo. Então as pessoas muitas vezes olham para nós missionários como os vingadores, né? Que a gente é a geração vingador, dos super-heróis. Não, o missionário é um ser humano. O missionário, ele tem uma chamada de Deus, ele decidiu cumprir a sua vocação, mas é um ser humano que está sujeito às dores. Então o missionário precisa de quê? Precisa de oração. Nós contamos com as orações dos irmãos. Nós só conseguimos falar uma palavra, nós só conseguimos compartilhar o amor de Cristo nos contextos complexos da nossa cidade, porque tem gente orando por nós, porque tem a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não nos enviou, ela vai conosco, porque onde está o missionário, a igreja está presente, porque o missionário é a igreja de Cristo também, é um membro do corpo. Então é por isso que nós conseguimos, nesses contextos tão difíceis, continuar cumprindo a nossa missão. Então nós precisamos e nós contamos com as orações dos irmãos. Nós precisamos de todo o suporte de oração necessário. O pastor compartilhou, né, ano passado, quando eu e o missionário Pablo tivemos numa escola, o quanto, eu lembro, eu e o Pablo, quando nós fomos embora, a gente falou, poxa, o quanto a gente sai realmente com o nosso emocional desgastado, né? Por causa da demanda, por causa da demanda emocional, por causa da demanda espiritual. Então assim, a gente conversando, poxa, desgasta sim, mas Deus renova. E Deus renova por quê? Porque tem pessoas orando por nós, porque tem irmãos e irmãs intercedendo por nós, missionários e voluntários. Então nós contamos com a oração dos irmãos. Além das orações, nós precisamos do nosso sustento. A Bíblia diz que o obreiro é digno de um salário. E nós missionários, nós vivemos de forma integral o ministério. Nós estudamos sobre esse ano, por exemplo, graças a Deus, eu concluí a minha pós em capelania e aconselhamento, né, pela FABAPA, pela Faculdade Batista do Paraná. Então assim, a gente se enganja em estudar sobre a área. Eu falo que nós missionários temos que ter 2 T's, né, que é o tato no cuidado e a técnica para fazer a coisa com precisão, né? Então tem que ter a sensibilidade e a sensatez. Então nós só conseguimos nos manter enganjados e disponíveis de forma integral nos cemitérios, nos portos, nos hospitais, nas escolas, em todos os contextos da nossa cidade, porque existem pessoas que nos dão o suporte para o nosso sustento. Então, você querendo participar do sustento missionário, você pode, por exemplo, entrar no site de Missões Rio. Lá você consegue fazer tanto uma oferta específica, quanto consegue também preencher um formulário de PAN, que é o Plano de Adoção Missionária, e adotar um dos nossos missionários. Eu falo sempre que às vezes a gente não consegue fazer muito, mas a gente pode fazer um pouco, e o pouco que nós fazemos é o privilégio de podermos servir. Maria, né, ela era conhecida por ser serva dos servos de Deus, né? A gente, às vezes, dentro do nosso contexto evangélico, a gente tem pé atrás com Maria, né? Às vezes fica meio
um pouco mais... Não, Maria era conhecida como a serva dos servos de Deus, né? Ela se disponibilizou a servir emprestando o seu ventre para ser gerado pelo Espírito Santo, Filho de Deus. Ela foi sim a bem-aventurada, então ela se disponibilizou para servir os servos de Deus, né? Então, assim, nós que participamos do sustento missionário, nós estamos servindo os servos de Deus, nós estamos participando da obra missionária para aqueles que estão em diversos locais da nossa cidade, possam estar de forma integral, possam buscar o conhecimento através do estudo, possam disponibilizar tempo, possam fazer, né, um ministério com excelência, né, e desenvolver o serviço e o servir de forma inteira, de forma plena. Então, como é importante a adoção dos irmãos concernente a nós missionários, como é importante o sustento, né? Nós da capelania da Missão aos Enlutados, nós contamos com o sustento dos irmãos. Nesse período de pandemia, houve uma possibilidade, né, de não dar continuidade, né, a missões urbanas, mas graças a Deus a nossa diretoria da convenção decidiu continuar, né, com o trabalho de missões urbanas, que é um trabalho extremamente relevante na nossa cidade, e nós missionários estamos nesse desafio de levantar sustento, né, de mantermos o nosso sustento, né? Então a gente precisa de sustento. Nós contamos com as ofertas dos irmãos, nós contamos com a adoção dos irmãos, nós precisamos disso realmente, né? Para estarmos integral no ministério, precisamos que pessoas nos deem apoio por oração e sustento financeiro. E querendo ser um voluntário, querendo se desenvolver nesta vocação, neste período não estamos diretamente, mas, por exemplo, a gente está trabalhando, a gente está montando um curso de EAD, né? O primeiro curso de EAD da convenção vai ser de Missão aos Enlutados. Eu já gravei a primeira aula, já está pronta a segunda aula, só falta gravar. Vão ser 8 módulos, 16 tópicos, então assim, vão ser 16 horas só de Missão aos Enlutados. Então a gente vai falar de prevenção ao suicídio, a gente vai falar da teoria, uma teoria de psicologia chamada abordagem da compaixão. Então assim, vai ter muita coisa boa. Então nós estamos preparando um curso de EAD, né? Já estamos, a primeira vai ser de Missão aos Enlutados, para os irmãos se equiparem, para as igrejas se equiparem. Eu estou escrevendo o projeto da Missão Acolher, onde a gente vai desenvolver isso nas igrejas a partir do ano que vem, né? Que tem que esperar realmente estabilizar essa questão de quarentena, de pandemia. Então assim, nós missionários não paramos. Dentro das possibilidades, cuidando também de nós, né? Porque a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 4,16, cuida de ti mesmo, depois da doutrina, fazendo assim você salva tanto a quem te ouve, tanto a você quanto a quem te ouve. Então, nós missionários estamos nos cuidando para cuidarmos melhor. E precisamos do cuidado dos irmãos, precisamos do cuidado através das orações, através das ofertas, do sustento para o nosso ministério, né? E esse texto de Jesus, né? Ele diz que chegou o tempo de anunciar a salvação ao povo. As pessoas estão mais sensíveis nesse tempo de pandemia. As pessoas estão mais abertas, né? Porque diante de tantas notícias difíceis e ruins, as pessoas perguntam, será que ainda tem esperança? A gente sempre, desde 2017, tem feito o impacto de finados. A gente fez em 2017, fizemos em 2018, fizemos em 2019. E se Deus assim permitir, dependendo do contexto que estivermos, nós também vamos fazer em 2020. Eu acredito que em 2020 o dia de finados vai bater o recorde de visitação em cemitérios, não só no Rio de Janeiro, mas no mundo todo. Porque quantas pessoas não estão velando seus entes queridos? Quando nós fizemos, eu lembro, foi 2017, foi 2018, nós fizemos o impacto de finados. Foi 2017, teve uma senhora que falou, tem 20 anos que eu estou vindo aqui, tem 20 anos que aquela senhora, ela não elaborou bem o seu luto. Pessoas que, por exemplo, chegam quando a gente está ali, a gente distribui material, a gente abraça as pessoas, a gente acolhe as pessoas no dia de finados, as pessoas caem no seu ombro e começam a chorar. Eu lembro de 2017, quando um dos participantes falou, Pastor Felipe, tem uma jovem ali que ela falou que ela ia sair daqui e ia se matar. Ou seja, a importância de nós estarmos presentes, dando suporte para essas pessoas. Então assim,
Se no final desse ano, dependendo do contexto de pandemia, né, houver a possibilidade, nós vamos ter um impacto de finados e muitas vidas vão ser acolhidas. Então, irmãos, ore pela missão Os Enlutados. Nós contamos demais com o apoio dos irmãos, tá? E aí eu paro aqui minha palavra. Obrigada, Felipe. Passo a palavra para o embaixador do Rei, Carlos Eduardo, que ele vai fazer uma pergunta, direcionar a você. Tá bom. Boa noite, irmãos. Eu vou estar iniciando esse momento de perguntas, tá? E depois eu vou estar abrindo para os irmãos também que quiserem perguntar ao missionário, tá? E eu separei a primeira pergunta aqui, o missionário, de como foi o seu chamado. Muito bom. Vamos lá. O meu chamado, ele começou quando eu era criança. Eu tinha 8 ou 10 anos de idade. O meu irmão caçula, o Átila, ele tinha caído do tanque lá de casa. E aí os meus pais levaram ele lá para o Souza Aguiar. E eu fui com os meus pais. A minha mãe subiu com o meu irmão, né, lá no hospital. Eu fiquei lá no hospital ali, no Souza Aguiar com meu pai. E eu ficava impressionado com as pessoas que chegavam machucadas. Eu não sei se vocês já foram no Souza Aguiar, né? Assim, as pessoas chegam naquela situação bem difícil, né? Sangrando. E isso me deixou impressionado, mas teve algo que me deixou mais impressionado. O que me deixou mais impressionado eram os bombeiros. Os bombeiros levando aquelas pessoas, chegando ali. E aí quando voltávamos para casa, no meu coração eu propus, eu falei, quando eu crescer eu vou ser um bombeiro. Eu não era crente, minha família não era cristã, né? Não era cristã evangélica. A idade chegou, só que a altura ficou lá atrás, ficou lá na infância. Então eu não tive a oportunidade de me tornar um bombeiro. Quando eu me converti, quando Jesus entrou na minha vida, quando eu nasci de novo, eu tinha já 21 anos de idade, eu me deparei com um texto que está em Mateus 4,19, e Jesus falou, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando eu li esse texto, bem no começo da minha conversão, eu já senti um chamado para o ministério. Eu falei, eu não fui um bombeiro, mas Deus está me chamando para ser resgatador de vidas. Então, logo no início da minha conversão, já ardia no meu coração esse desejo de evangelizar pessoas, de ganhar pessoas para Cristo. Eu, desde os meus 16 anos, eu trabalho. Desde os 14, mas com carteira assinada desde os 16. E quando foi em 2012, eu trabalhava numa empresa, né, empresa CDL Rio, que é o que responde ao SPC aqui pelo Rio de Janeiro. 9 anos eu tinha de empresa. Quando foi em 2012, Deus me motivou a sair da empresa e ingressar no seminário. E aí em 2012 eu ingressei no seminário, sabendo que eu tinha um chamado, mas não sabendo para onde ou porquê, mas sabendo que eu tinha um chamado. E aí ingressei no seminário em 2012. 2012 não, desculpa, em 2013. 2012 foi quando eu saí da empresa. Aí na metade de 2012 da empresa, 2013 entrei no seminário. Em 2014 eu tranquei o seminário. Eu trabalhava numa outra empresa, eu trabalhava numa empresa terceirizada que prestava serviço para o Banco do Brasil. Eu passei num processo seletivo para supervisão e tranquei o seminário. Entrei numa crise vocacional, isso já em 2014. E aí na metade de 2014, eu estava me preparando para casar, né? Eu estava noivo da minha esposa. Metade de 2014, eu numa angústia porque eu tinha trancado meu seminário, porque Deus tinha me chamado. E aí naquela angústia eu estava exercendo uma função, sabe, de responsabilidade na empresa. Eu fui até pedir demissão. E aí pedi demissão, cheguei em casa e falei, Deus, e agora? Eu tenho que casar, eu pedi demissão, eu estou ficando doido. E aí eu lembro que Deus falou ao meu coração, buscai o meu reino, né, a minha justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Durante a Copa do Mundo de 2014, a ex-sogra da minha irmã, ela teve um princípio de infarto e ela faleceu. Eu, antes de trabalhar na missão Os Enlutados, eu já tinha o costume de, quando falecia alguém, eu ia até o cemitério levar uma palavra para as pessoas, né? A primeira vez que eu levei uma palavra num velório, foi um velório dentro de um apartamento. Eu lembro que eu estava voltando do trabalho, aí a minha esposa, na época minha noiva, ela falou, o filho da vizinha faleceu. E seria bom alguém levar uma palavra de conforto para a vizinha. Eu falei, quem? Ela falou, você. Eu nunca tinha levado uma palavra para alguém em luto, né? Eu entrei no apartamento daquela senhora, eu falei assim, ó, Jesus consolou a viúva de Naim, disse, não chores, que Jesus console o seu coração. Meio que apavorado, né? Não sabia o que fazer. E aí, a partir daquilo eu comecei a ter essa prática de ir para o cemitério, sempre que alguém falecia, né? Assim, alguém conhecido, eu vou lá levar uma palavra.
E aí no velório da ex-sogra da minha irmã eu levei uma palavra. No final do velório, o pastor Nelson Cardoso, que foi o pastor que iniciou o trabalho de missões enlutadas aqui na convenção, ele me procurou, ele falou: você é pastor? Eu falei: não, eu sou seminarista, estou com o seminário trancado, estou orando a Deus para ver qual a direção de Deus para a minha vida. Aí eu compartilhei, né? Ele me entregou um cartão e falou: ó, estou precisando de voluntário. Quando eu voltava para casa, meu coração ardeu. Aí eu fiquei assim: Jesus, cemitério, que coisa estranha, que lugar estranho para você ser missionário, mas tá bom. Aí eu liguei para ele, conversei com ele, ele falou: ah, mas você primeiro vai ter que ser voluntário. Aí eu ingressei em 2014 como voluntário, e aí passei um período como voluntário, sendo treinado, sendo orientado pelo pastor Nelson. E aí em 2015, maio de 2015, ingressei como missionário. Hoje eu estou como coordenador da missão Os Enlutados. Então assim, eu estou compartilhando, que hoje eu escrevi meu testemunho. Eu estava fazendo um treinamento hoje, e a primeira lição do treinamento era escrever o testemunho. Então tá afiadinho tudo aqui, ó. Então foi isso. E aí estamos aí na missão Os Enlutados. Amém. Eu trouxe mais algumas perguntas aqui. No começo de tudo, você teve alguma dificuldade sendo no começo do seu ministério? Então, eu sempre, quando eu abraço assim, as coisas, eu abraço mesmo, eu mergulho, né? E a maior dificuldade que eu tive no início foi, quando eu iniciei em 2015 como missionário, era ficar sozinho no Caju. Por quê? Porque era difícil chegar naquele ambiente. Porque só consegue, os voluntários da capelania, né, e os missionários conseguem entender. Quando a gente, parece que tem uma batalha realmente espiritual para você chegar. Então assim, como eu estava ali sozinho, eu lutava para conseguir chegar, mas quando eu chegava eu estava ali, e aí eu conseguia fazer muitas cerimônias. A média mínima de cerimônia por dia é 5, né? 8 ou mais. Então assim, você sai com aquele dever cumprido. Poxa, cumpri minha missão hoje. Então a maior dificuldade, não somente minha, mas relato também dos outros missionários, dos voluntários também, que quando o voluntário ele chega a um nível de maturidade e de capacitação dentro do contexto, a gente deixa ele fazer cerimônia, né? Tem, por exemplo, uma voluntária nossa que tem a irmã Dorvalina. A irmã Dorvalina hoje ela tem 73 anos. E quando começou, eu falei para a irmã Dorvalina: a senhora vai fazer cerimônia? E ela falou: não consigo. Eu falei: a senhora vai fazer. Aí hoje a irmã Dorvalina, por exemplo, ela fica sozinha no cemitério fazendo cerimônia, leva uma palavra de conscientização, de conforto. Mas assim, a maior dificuldade que geralmente nós temos, e até Jesus falou para ir de 2 em 2, né? Mas quando você vai iniciar um trabalho, é você e Deus, né? E tem que confiar. Mas Deus sempre me consolando. Eu lembro uma vez que eu cheguei no cemitério e eu falei assim: Deus, eu só estou aqui hoje porque a tua palavra diz para pregar em tempo e fora de tempo. Porque eu não estava bem emocionalmente aquele dia, não estava bem para estar presente. Eu falei assim: eu não tenho nem condição de consolar ninguém. A primeira capela que eu entro, né? Naquela época que eu estava sozinho ali, sem voluntário, a primeira capela que eu entro, aí tinha um rapaz com violão. Aí quando eu ia levar a mensagem, o responsável da pessoa que tinha falado isso falou: deixa ele primeiro cantar. Aí aquele rapaz cantou um cântico chamado Noites Traiçoeiras, né? Ainda que eu sofra noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará comigo. E aquele cântico, sabe, me consolou. Eu entendi, na minha vivência, o que Paulo falou em 2 Coríntios: com o consolo que nós somos consolados, nós podemos consolar. Eu saí daquela capela, tipo, vibrando para consolar as pessoas. Então assim, eu cheguei ali aos trancos e barrancos, né? Mas eu saí dali para realmente partilhar o amor de Deus e o conforto e o consolo. Então a maior dificuldade é nos momentos que a gente precisa ficar sozinho no cemitério. Mas graças a Deus a gente consegue criar um ambiente bom com os funcionários, até com os capelães de outras, né, religiões. A gente cria um ambiente bom de respeito, né, estabelecendo sempre os limites. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é capelão católico, que ele é franciscano, né, um amigo meu que é o irmão Tarcísio. A gente já fez cerimônia juntos, né, ele é católico. Uma vez a família pediu para fazer cerimônia juntos e fizemos juntos, respeitando a religião dele, ele respeitando a minha, né, nós somos amigos, a gente sempre está trocando ideia, conversando. Então a gente cria num ambiente de cemitério um ambiente de respeito e de empatia com os funcionários, porque
é o nosso trabalho, é o nosso local de trabalho. Então, eu trouxe uma última pergunta aqui, depois eu vou estar abrindo as perguntas para os irmãos, tá? A última pergunta que eu tenho aqui é se dentro da sua capelania lá, você já vivenciou algum milagre? Algum milagre? Todo dia. A gente vive um milagre, né? O milagre da graça. Vou compartilhar primeiro algumas coisas que foram engraçadas. Uma vez tinha um rapaz que estava lá, e aí a família não queria deixar eu orar, né? A família falou, não, a gente não quer saber de evangélico, não. Aí tinha uma das pessoas que estava ali, ele estava um pouco alterado porque ele estava um pouco embriagado, né? Aí ele falou assim, deixa ele orar, vai que o rapaz ressuscita. Eu falei, Cristo. Então assim, às vezes tem essas coisas engraçadas que acontecem, né? Aí a família só deixou orar porque o rapaz que estava embriagado falou, deixa ele orar, vai que ele ressuscita. Eu falei, eu não vou orar para ressuscitar ninguém não, vou orar para consolar. Então às vezes acontecem essas coisas assim, meio que engraçadas, né? Mas o momento mais difícil, né, que eu vivi na capelania, em termos do dia, o dia mais difícil do cemitério, foi em 2015, o cemitério do Caju, né, próximo ali da comunidade, e tinha falecido uma criança, né, uma criança na comunidade, que aí tinha sido por causa de tiroteio que aconteceu na comunidade. A comunidade estava falando que a bala tinha vindo da UPP, e aí teve aquele desconforto. Aí eu lembro que o cemitério estava lotado, a comunidade entrou no cemitério para protestar. Eu lembro que aquele dia eles fecharam a linha vermelha, foi muito complexo. E aí tava eu e uma capelã católica. A capelã católica, por exemplo, ela falou, vou embora. Eu falei assim, eu também acho que eu vou. E aí quando eu ia embora, Deus ardeu meu coração, falou, entra na capela e vai falar do meu amor. E tava um contexto de guerra, gente, assim, né, o pessoal com fogos, né, pedindo justiça. E eu lembro que eu saí naquele dia, por exemplo, do cemitério com meus olhos ardendo por causa de spray de pimenta. Porque quando eles jogam spray de pimenta, né, espalha aquilo tudo, tinha bomba de efeito moral, então foi muito complexo. E eu entrei na capela, falei, Deus, eu não sei o que eu faço, porque as pessoas estavam ali gritando, né? Eu fui até a mãe da criança que tinha falecido, pedi autorização para fazer, e ela falou, se você conseguir. E aí eu fiquei na frente das pessoas ali, né, que eu fico na cabeceira do caixão, e as pessoas, a gente geralmente pede licença, mas as pessoas gritando, ninguém ouvia. E eu falei, Deus, eu tô aqui, o Senhor me trouxe para cá, o que eu faço, né? E aí a estratégia que o Espírito Santo me deu foi ficar repetindo o Pai Nosso, tipo um mantra. Aí repeti, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Aí repeti uma vez, repeti duas vezes. Quando eu repeti a terceira vez, todo mundo tinha me acompanhado, todo mundo ficou olhando pra minha cara, assim, né? Quem é você? Aí eu falei, eu sou capelão evangélico, a senhora fulana de tal, que a mãe dessa criança me autorizou a orar por vocês. Então eu tô aqui para orar por vocês. Eu vim aqui falar do amor de Deus para vocês, e aí eu orei pela vida deles. Então assim, a gente vive esses milagres de forma bem específicas, assim, né? É o milagre realmente da ação de Deus. Antes da pandemia, neste ano, antes da pandemia, eu fazia o velório de um senhor, não foi no Caju, foi no memorial, foi no memorial ali na Washington Luiz. E aí tinha uma pessoa da família que ela era adepta do espiritismo, e ao final da cerimônia, quando ela chegou em casa, ela falou para sua tia, que é evangélica, que ela estava aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, porque ela foi tocada pela mensagem, né? A tia dela mandou mensagem no outro dia, me falando isso. Até o vídeo da Missão aos Enlutados vai ser o testemunho da tia dela, falando sobre essa experiência, né? Que a sobrinha foi tocada pela mensagem e quando chegou em casa se entregou a Cristo, né? A gente tenta acompanhar, claro, a pessoa, mas nem sempre a pessoa ainda tem aquela questão da resistência, mas a gente respeita, né? A Bíblia diz que um planta, outro rega, Deus dá o crescimento. A gente sempre tenta acolher a pessoa. Estou tentando ainda, né, iniciar um discipulado com essa pessoa que se entregou a Cristo, né? Mantenho contato no mínimo, né? Porque aí tem que respeitar o tempo da pessoa. Então, a gente faz esse trabalho de plantar, de regar. Não podemos fazer apelo para conversão dentro do contexto cemiterial por causa
da diversidade de religiões, para não sermos taxados de estarmos fazendo proselitismo, né? Então temos que respeitar todas as religiões, temos que cuidar, né, de todas as pessoas, e aí as pessoas se sentindo, claro, tocadas pela mensagem, as pessoas decidindo, né, pela fé em Cristo, a gente vai tentar iniciar um discipulado, que é um acompanhamento. Amém. Então, missionário, que Deus te dê forças, tá, para continuar esse trabalho maravilhoso. Então, irmãos, eu vou estar abrindo as perguntas para os irmãos. Quem tiver alguma dúvida, pode estar perguntando. Obrigada, Cadu. Quem quiser fazer uma pergunta, só habilitar o microfone. Algum irmão? Sim, eu acho que Cadu já fez as perguntas, não é? Pai Felipe. Fala, irmã Gabriela? Isso. Se o pastor Felipe pudesse falar um pouquinho mais do Ministério, desculpa, do Amparo. Pleno em Cristo. Isso. Como é que funciona? Então, o APC, né, que é o Amparo Pleno em Cristo, é o projeto que a gente desenvolve lá no Seminário Teológico Betel. Eu falo que são, como eu falei, eu fui voluntário, né, do CVV, 2015, depois eu voltei em 2016, se eu não me engano. E esse contexto, né, de necessidade, né, das pessoas serem ouvidas, necessidade das pessoas serem acolhidas, serem amparadas, é um contexto que tem espaço para a gente trabalhar como também, né, instituição religiosa, né? Então, a abordagem que a gente usa é uma abordagem de espiritualidade. Quando a pessoa atravessa a ideação suicida, ou a ideia do suicídio, a gente fala que existem 5 degraus, né? O primeiro degrau, ela começa a questionar o porquê viver, né? Qual o sentido da vida? A pessoa, depois do segundo degrau, ela começa a desejar a morte. Eu falo que ela começa a querer enamorar com a morte. Começa a criar um relacionamento, tentar criar um relacionamento com a morte. No terceiro degrau, a pessoa decide casar-se com a morte. Ela decide dar cabo da vida. O quarto degrau, a pessoa geralmente ela planeja como fazer, e o quinto degrau ela agenda a data. Então, a ideia do Amparo Pleno em Cristo é fazer com que as pessoas não cheguem ao ato, né? Não somente a questão da prevenção ao suicídio, mas a questão do amparo ao ser humano, né? Nós ouvimos, oramos, porque trabalhamos a espiritualidade, né? E orientamos. Então a gente ora pelas pessoas, nós trabalhamos porque dentro do contexto de capelania, nós trabalhamos um tipo de abordagem chamada psicobíblica, né? A gente aconselha usando o princípio da fé, que é a Bíblia, né? Nos dá a base, então é o psicobíblico. Então a pessoa entra em contato com o Amparo Pleno em Cristo, ela vai ser acolhida, vai ser ouvida, ela vai ser abraçada. Eu falo para as pessoas que a gente faz um diálogo, né? Que é o diálogo do Carl Roger, que é o humanista, com o Viktor Frankl, que é o idealizador da logoterapia, né? Viktor Frankl foi um psiquiatra, né? Um psicólogo judeu que atravessou 4 campos de concentração. E quando ele atravessa os campos de concentração, antes do campo de concentração ele já tinha elaborado a tese da logoterapia, né? A terapia do sentido, né? O Viktor Frankl ele vai compartilhar no livro Em Busca de Sentido que muitas pessoas não davam cabo da vida no contexto de campo de concentração, né, da Segunda Guerra Mundial, porque tinham algum sentido para suportar o sofrimento e pensavam em como ressignificar a dor. Ele fala, por exemplo, de um prisioneiro que queria escrever um livro de geografia após o campo de concentração. Ele fala da própria experiência, que ele queria reencontrar a esposa. E pós-campo de concentração,
ele descobre que a esposa não sobreviveu, né, ao holocausto. Aí a gente pensa assim, então acabou o sentido da vida do Frank? Não, o Frank vai dizer que para cada tempo você vai encontrar um sentido, porque o sentido tá na vida, né? Só que a leitura que eu faço desse sentido é interna. Então, quando nós ouvimos e quando nós ajudamos a pessoa a trabalhar a espiritualidade, né, orando e orientando, a pessoa consegue desenvolver, e aí trazendo para o nosso contexto cristão evangélico, ela consegue desenvolver o propósito que está lá em, por exemplo, Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto, são chamados para algo específico, né? Só que o específico ali é nós parecermos com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então assim, e aí tem a possibilidade de ressignificar o sofrimento, de a pessoa elaborar melhor as suas dores, né? Como eu falei no início, tem uma frase, né, de uma psicóloga que ela fala que nós precisamos dar colo para a dor do outro. E tem uma outra psicóloga que fala que escutar é hospedar o outro dentro de você. A pessoa está sofrendo, está insegura, então quando você escuta ela, você está hospedando ela aonde? Dentro de você. Então ela está se sentindo mais segura. E aí nós ouvimos, oramos e orientamos, né? Nós fazemos isso. Então o amparo pleno, porque o amparo só é pleno em Cristo, só nele. Só que ele faz o seu amparo através de nós, pessoas. A Bíblia diz que o céu, o universo, vamos dizer assim, ele geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, nós que professamos a fé em Jesus Cristo, nós nos posicionarmos, nós nos posicionarmos dizendo, tem esperança, tem colo. E por muito tempo havia um preconceito no nosso contexto, nos nossos arraiais evangélicos, concernente às doenças psicossomáticas, né? Ansiedade é falta de fé, depressão é falta de Deus. Não, são doenças que precisam ser levadas a sério, né? São doenças que precisam de tratamento de profissionais, cuidado específico, cuidado especializado. Então assim, o nosso papel como ministro, né, no meu caso servo do evangelho, que ministro é servo, é trazer essa consciência para nós evangélicos, que por muitos tempos, muitas vezes, infelizmente, não nos atentamos para esse quesito sofrimento da alma, né? A gente acha que muitas coisas se resolvem só com oração. Tem que orar, sim, mas precisa de cuidado, precisa de apoio, precisa de amparo, de suporte. Pastor Felipe, que prazer, né? Como que é gratificante perceber que você, os nossos missionários, são pessoas que receberam esse chamado, são pessoas que atendem ao chamado, mas com preparo, né? Nós batistas, nós servos do Rei Jesus, precisamos ter consciência daquilo que fazemos. E aí nós ouvimos teóricos, né? São familiares em várias ciências, ouvimos a palavra de Deus, ouvimos do que está sendo feito e como nossos corações se alegram. Percebemos também a presença de outros missionários aí. Gilvan, dá um oi pra gente. Muito bom. Tem outro interpelão aí? Missões Rio? Pastor Nilton também. Isso, pastor Nilton tá aí. Já ele vai ter a palavra. Antes do pastor Nilton. Deixa eu só fazer a citação, tá também conosco a Maria das Graças, do CVV. Graça, minha querida, que bom que você está conosco. A graça é do CVV, do Centro de Valorização da Vida. Muito obrigado, querida. Olha que bom, queria ter uma galera aí com esse. Isso é um prazer muito grande. O Felipe falou sobre a questão do sustento. Nós sabemos que em missões a gente fala de orar, promover, né, missões, operar e
nós precisamos, eu não sei se ainda tem essa autonomia, né? Precisamos fazer de Jesus, quer seja contribuindo, promovendo e fazendo missões. Nós estamos dizendo, mostrar essa exposição aí. Nós passar de quando eu vai para a igreja, a gente vai falar de WhatsApp, aí não, preciso do WhatsApp, vai ser fé, a gente precisa ver para ver, compreender, você está falando de alimentício, né? Então, a gente possa nos dar condições disso. Muitos já envolvidos, sair. Pode mais pessoas. A igreja de classe. Que ama os santos, todos os alvos, missões deles, ela sempre procura os alvos que a igreja sempre procura. Só que esse ano, a nossa igreja é muito ama. Oi?
conseguir botar de volta? Tava ruim igual aquela hora, né? Acho que vai acabar, quer ligar ou não? Hã? Não, é. Ah, mas precisa do som. É, eu não tô conseguindo ouvir o som, até botei aqui o fone. Que aí não sei se eles vão se despedir. Nossa, se saiu o som aqui tá bom, só que não saiu. Faz o seguinte, desliga aí.